as pessoas. Pode digitar lá em cima. Foi, né? Boa noite, pessoal. Aí, e agora vamos receber nossa Agora foi. convidada. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Vamos lá, boa noite. Boa noite, Isa. Boa noite, Bebel. Bebel. Boa noite, esperando a... Boa noite, Cristiane. Vamos lá, acho que a nossa convidada está... Aí, mandei novamente. Obrigada! Então, já estamos recebendo as suas energias aqui. Renata, alguém conhece? A Sandra está entrando. Entrou. Guardando. Olá! Foi enviado o convite, Sandra. Vê se você É. recebeu. Eu cancelo, né? E mando de novo. Não está conseguindo. Eu vou mandar novamente, Sandra. Enviei. Aqui está aparecendo, aguardando Sandra. Sandra Paro. Nossa. Oi, Domi. Lisa Perfect. Aguardando só a Sandra entrar. Aguardando. Sandra, faz a solicitação, então, você, para ver se dá Isso, certo. Sandra. Sim. Vou cancelar, né? E a Sandra solicita. Aí. Agora você solicita, Sandra. Por favor. É assim, gente. Muitas Boa pessoas noite, juntas. Rei. Linda é você, meu bem. Pedi para tia Sandra. Pode tirar a sua lista, e ela faz a solicitação. Ou se não, também. O dia tá falando alguma coisa. Aí. Deu. Agora sim. Tem que ter um certo. Aê!
Oi! Aê! Finalmente conseguimos. Eu estava tentando pelo computador e eu só consegui pelo celular. Tudo bem? Boa noite. Boa Desculpa. noite. Boa noite. Imagina, boa noite. A gente não entende muito de tecnologia, isso aí é coisa para quem entende, né? Tem um pessoal aí que entende. Aqui em casa tem quem entenda. Então, olha, Sandra, obrigada. Em nome do time CIEC. Nós vamos nos apresentar aqui rapidamente, Sandra, porque é a primeira vez que nós estamos aqui nesse formato, todos juntos. Então, eu já vou iniciar para a gente não perder tanto tempo. Então, eu sou a Raquel, eu sou psicóloga, analista do comportamento, neuropsicóloga e supervisora geral aqui do CIEC. Eu sou a Letícia, minha formação é em pedagogia e em educação física, sou analista do comportamento, psicopedagoga clínica também. Eu sou a Fernanda, gente. Boa noite. Eu sou analista do comportamento, trabalho com intervenção precoce lá no CIEC. Boa noite, pessoal. Eu sou o Bruno, psicólogo comportamental. Trabalho com intervenção precoce e para adolescentes e adolescentes, principalmente com foco em habilidades sociais. Boa noite, pessoal. Eu sou a Luísa, também trabalho lá no CIEC. Sou psicóloga e especialista também em análise do comportamento e trabalho também com intervenção precoce. Então, esse é o time de supervisores, né? Fora todos os nossos outros ATs que vão em casa todos os dias. Sandra Paro, ela é sócia proprietária e idealizadora da empresa Aba Mais Inteligência Afetiva. É professora com mestrado em letras e também é consultora de recursos terapêuticos e é mãe de uma menina linda de 7 anos, a Valentina. Sandra, Isso mesmo. mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui conosco numa noite tão especial. Durante toda a semana, nós fizemos, né, várias lives da semana Autismo em Movimento, com vários profissionais, e nós precisávamos fechar essa semana falando com uma mãe. E aí a gente parou para pensar, mas por que com uma mãe? Né? Acho que o Bruno saiu, só vou ficar de olho ali, Letícia, se ele entrar novamente. Por que com uma mãe? Né? Primeiro que a gente sabe que ser mãe já é uma tarefa um pouco delicada, né? Nós que somos mães sabemos disso, né? É atribuído para a mãe, né, Sandra, culturalmente, algumas culpas que às vezes não são culpas que têm uma relação direta a nós, né? Então, culpas como a filha tá assim, o filho tá assim porque você tá trabalhando muito, está assim, ó, aconteceu isso daqui porque você não tomou as vitaminas na gravidez. Está assim porque você comeu muito doce e você ficou muito gorda durante a gravidez. Né? Você trabalha muito, você não está tendo tempo para ficar com ele, por isso que ele está assim. Então, a nós mães, né, teve uma época que até foi atribuído a mães de crianças e de indivíduos com autismo, que a culpa também era das coitadas das mães. Então, a gente precisava falar com uma mãe, para a gente entender um pouco, né, o que é ser mãe de uma criança que tem o diagnóstico de autismo. Fala um pouquinho para a gente. Primeiro eu queria agradecer o convite, obrigada. A equipe é conhecida e reconhecida, né? Nós conhecemos a equipe do CIEC pessoalmente pelo trabalho
profissionalismo, empenho, e agora pelas redes, porque a gente tem essa oportunidade, né, de assistir, de debater, de ouvir vários profissionais. Nós conseguimos acompanhar algumas lives aqui da semana, foram excelentes, e é preciso mesmo estarmos juntos falando sobre o assunto, porque é um assunto que, embora seja do nosso convívio e muito debatido entre nós, ainda existem pessoas que não sabem e começam, é como se fosse um ciclo, sabe? A gente tivesse que começar sempre a falar tudo novamente para aquelas pessoas que estão agora recebendo diagnóstico nas suas famílias. Então, é muito importante, eu valorizo muito a iniciativa do CIEC, da equipe do CIEC, tá tudo muito bonito, muito caprichoso, né? Muito feito com muito carinho, a gente está vendo isso. E agradecer por estar aqui, poder falar um pouco, tá? E começo falando sobre essa questão de ser mãe, né? Realmente, as mães, elas têm uma carga um pouquinho maior, digamos assim, porque além da gente ter que gerenciar, e eu digo isso sem nenhum machismo, né? Me entendam, por favor, além da gente ter que gerenciar a casa, né? A gente tem que gerenciar a vida da criança, a escola, você tem que, né, planejar, você tem que pensar nos horários de dormir, nos horários da alimentação, no horário da tarefa da escola. Então, todos os horários têm que ser pensados e isso não pode ser negligenciado. Em se tratando de autismo, então, bagunça tudo se você esquece uma coisa, sai fora da rotina. Então, podem surgir comportamentos, né? E as mães que me ouvem e vivem uma situação assim, elas sabem que sair da rotina muitas vezes gera comportamentos assim que inesperados mesmo. E que aí você vai analisar, você vai buscar a função desse comportamento e a culpa acaba sendo da mãe mesmo, porque a mãe esqueceu de colocar aquilo na rotina, porque a mãe que gerencia tudo e que tem que, às vezes, né, não tá num dia bom, não tá num dia legal, tá com outros problemas, e aí a coisa fica pior. Fica pior porque você tem que gerenciar um comportamento inadequado, você tem que ser precisa, você tem que saber o que você faz naquele momento, né? Então, realmente não é muito fácil, mas a vantagem é que a gente aprende todo dia, né? Então, todo dia tem uma coisa nova para aprender, todo dia tem uma situação que você para pensar mais tarde e fala assim, gente, claro, foi por isso, essa é a função daquele comportamento, então desse modo, da próxima vez eu vou tentar fazer de uma maneira diferente. Então, assim, além de todos os compromissos de mãe, os seus compromissos profissionais, porque eles não esperam, né? Eles não esperam, você é professora, você tem alunos, inclusive alunos, muitas vezes, com problemas parecidos, né, com o da sua criança. Então, eu já tive alunos autistas, tenho muitos alunos com TDAH, com TOD. Então, assim, a sala de aula tem de tudo, né? E aí você tem que adequar uma atividade, você tem que adequar uma situação, tem que ter um olhar diferenciado para essa criança, não um olhar diferenciado no sentido de tratá-la de modo diferente, mas de dar condições para que ela se iguale, né? Então, temos que ter cuidado ao falar esse tipo de coisa também, mas é desafiador, eu diria, eu definiria como desafiador.
Eu fiz essa pergunta, Sandra, porque às vezes a gente, né, hoje as redes sociais, por um lado, é muito bom, mas às vezes a gente tem que tomar cuidado. Você falou de um ponto muito importante, né? Principalmente os pais que estão agora recebendo o diagnóstico desses filhos, né? E entrando nesse mundo que é um mundo cheio de mistérios ainda e de descobertas, principalmente se tratando do transtorno do espectro do autismo, que é um espectro, né? Eu costumo falar espectro de dificuldades e de habilidades totalmente diferentes, né? A gente nunca jamais vai ver um autista igual, um indivíduo com autismo igual ao outro. Então é importante isso, né? Falar sobre isso, porque às vezes a gente, eu costumo falar que eu não gosto desse romantismo, né? Eu gostei muito do vídeo que eu vi hoje do Shimura, né? Eu adorei, eu sempre gosto, mas hoje ele foi assim, ele foi demais. Eu falei assim, olha, você se superou, porque é isso, né? Não é romantizar a situação e mostrar que é lógico que nós temos várias vitórias, as vitórias são diárias, mas nós também enfrentamos, eu acho que a família, né, enfrenta também algumas dificuldades, né, Sandra? E a Letícia, acho que ela tem até uma pergunta para você. O Bruno, acho que ele queria, acho que eu vou fazer a pergunta do Bruno. O Bruno, aproveitando até as questões que a gente tratou essa semana, o Bruno queria te perguntar quais foram os principais sinais, o que te chamou a atenção que você começou, ele já me autorizou, que você olhou para a Valentina e pensou, alguma coisa aqui não está percorrendo muito bem, eu preciso prestar mais atenção, e que você procurou por ajuda de especialistas. Então, é preciso primeiro eu contextualizar algumas coisas, porque levando em consideração aquela linha de raciocínio da culpa, né, eu me culpo bastante por não ter descoberto antes. Tá vendo? Porque ela foi diagnosticada aos 2 anos, né? E foi muito difícil diagnosticar a Valentina com autismo, porque ela tinha um bom contato visual conosco, com as pessoas da família. Ela tinha uma convivência, ela era muito afetiva conosco. E aí, quando nós saíamos, às vezes íamos para alguns lugares diferentes, e aí vem, né? Mudou o ambiente. Mudaram as pessoas, né? Mudou a rotina. Ela se comportava de uma maneira que eu achava inexplicável. Eu falava assim, mas essa menina doce, essa menina afetuosa, essa menina maravilhosa. Aí eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada, né? E eu descobri, de fato, por conta da regressão da fala. No momento dela falar, ela ensaiou uma fala, né? Ela falava mamá, papá, ela não completava, né? Mamãe, papai. Ela falava mamá, papá e falava dog e ball. Uma coisa totalmente, assim, inesperada. Aí eu falei assim, nossa, menina arrasa, muito inteligente, tá falando até inglês já. Até inglês. Passou um tempo, a menina calou, assim. E tinha uma série de probleminhas, assim, que eram muito comportamentais mesmo, mas ela tinha também um problema de intolerância à lactose que a gente descobriu na época, que hoje ela já não tem mais, foi feito tratamento, tudo direitinho, dieta, mas hoje ela não chegava a ter intolerância ao glúten, mas a lactose ela tinha, porque ela vinha de situações assim, uma semana ela ficava bem, na outra semana ela tinha diarreia e vômito, diarreia e vômito, diarreia e vômito. Nós levamos ao médico e descobrimos essa situação, e com a dieta e modificando, né, essa irritabilidade que a criança tinha, ela começou a melhorar em vários aspectos, né? Só que ela tinha
vou dizer, ela tinha, como que a Liliane Telles falou na época, ela não falava, ela estava numa fase, eu vou lembrar daqui a pouco como Ah, que a a Lili Renata tá falou. aqui e a Ceiser também, elas A vão falar. Eu Renata acho que me eu sei ajudou o que elas falam. demais, porque a Renata me ajudou demais, porque eu liguei para a Renata e falei assim, Renata, mas não parece que é, sabe? E a Renata falou assim, minha filha, ela não fala, se ela não fala, leva na fono. Eu nunca vou Ótimo. esquecer disso. Eu falei assim, ó, pode ser e pode não ser, mas se ela não fala, o que você está fazendo se você ainda não levar essa menina na fono? Perfeito, É aquele puxão de orelha na hora certa, da pessoa certa, né? perfeito, Sandra. E foi o que eu fiz, né? Na época a gente fez a avaliação com a Lili, e que também é do Jargão, é isso aí IFL. que as meninas falam. É Ela isso mesmo. tinha esse vocabulário, ela Isso, blá, 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 mas não isso. saía. E brincava, mas não tinha uma. Foi muito difícil no começo, Raquel, porque ela não tinha. Era difícil achar reforçador, porque ela não tinha preferência por nada. Assim, eu até brincava, né? Quando uma vez nós fomos numa loja de brinquedos com ela, depois de já estar em atendimento muito tempo, e ela olhou para uma coisa e quis. Eu falei assim, gente, meu sonho era que ela quisesse algo, né? Que ela se manifestasse interesse por um brinquedo. Não tinha interesse por nada. Brincava com o que estava ali, mas se você retirasse aquilo para fazer com que ela pedisse, Aí. indiferente para ela. Uhum. Olha o desafio, aí nós começamos com vários desafios, né? Porque Sim. você vai conhecer esse serzinho. Você vai começar a conhecer não só o espectro do autismo, mas você vai começar a conhecer aquele indivíduo com autismo, porque Que não tem são algumas iguais. peculiaridades, né? É que ela tem algumas questões que são relacionadas à alteia, mas que são completamente individuais, né, Sandra? Inclusive isso aí que você Isso, está trazendo, né? Reforçadores, por exemplo, tem criança que a gente sabe que se a gente falar no pé da literatura, na literatura, tá lá, interesse restrito por itens, né? Me parece que ela não tinha um interesse, um hiperfoco. Pelo contrário, né? Ela não ficava interessada em quase nada por muito não. tempo. Então, era diferente você buscar, quando você recebe o diagnóstico, o que você faz? Você vai googar, né? Googar e enlouquecer. Googar e enlouquecer, porque é igual quando você vai pegar um resultado de um exame, Você fica e louco. aí você não sabe aquela terminologia, e você vai googar e vai morrer, né? Você vai morrer, quando você lê, você vai morrer. Então, assim, tem muita informação, e uma das coisas que me incomodou muito no início era que as informações sobre aba, elas não eram muito precisas, principalmente no Brasil. E aí eu até falei, se algum dia eu puder fazer alguma coisa e passar uma informação mais eficaz sobre esse tipo de atendimento, eu quero fazer. Por quê? Porque a minha experiência não foi muito boa em Google. Eu fui aprender com os profissionais. Eu acho que Eu essa era fui a aprender. pergunta da É a pergunta Fernanda. da Fê, né? Eu vou Fala, ler Bru, aqui, faz né? a pergunta da Fê. A Fê, ela queria saber como é que você selecionou os profissionais para o tratamento, justamente dentro desse contexto, uma vez que a gente entra na internet, joga no Google e vê inúmeras falácias mesmo sobre aba, né? E aí você acabou você escolheu a aba, né? Então, como foi essa escolha? Como se deu essa escolha em meio a tanta informação que vem de uma vez? Nós somos muito bem orientados aqui em Goiânia. Eu costumo dizer que Goiânia está muito bem servida, porque tem excelentes profissionais e eu fui muito bem orientada. Na época, o doutor Hélio já me passou uma orientação de que o melhor atendimento para ela, o melhor tratamento para ela seria esse, e indicou vários profissionais que faziam esse tipo de atendimento, porque a gente sabe que existem profissionais que não fazem esse atendimento, ou até mesmo, me desculpa, né, falar, dizem que fazem, mas a gente
tem algumas ressalvas, porque estudando um pouquinho melhor e conhecendo, né, como é feito esse tipo de atendimento, a gente verifica que ele é muito minucioso e que os profissionais em aba, eles estudam muito, eles se aperfeiçoam muito, eles têm muito cuidado em falar determinadas coisas, eles precisam de evidências, né? Então, isso, aí veio o meu lado professora, sabe, Luiz? O meu lado professora é o lado de ler aquilo que é evidência, de estudar aquilo que de fato eu não sei, aquilo que eu desconheço. Então, o meu lado professor, eu imagino que tenha me ajudado. Mas eu tive excelentes indicações. A Cris Mamed, eu não sei se ela está aí, mas ela já Ela me não perde uma, passou para... nossa. Maravilhosa. Ela já me passou o contato da Renata, eu já fui chorar com ela, assim, acho que foi a primeira pessoa que eu abri, assim, falei para ela, falei assim, e aí, cara, você sabe muito o que eu vou fazer? Ela falou assim, uai, o que tiver que ser feito, né? Eu falei assim, tá bom, o que tiver que ser feito, então bora lá, né? E é um momento, assim, que cada pessoa reage de um jeito. E eu me lembro que no dia que eu recebi o diagnóstico, para mim foi um laudo, mas eu já meio que sabia, eu já com a investigação você vai, né, sabendo. E aí você vai percebendo, falou assim, o que eu deixei passar, por que eu não vi isso? Nossa, agora que ela está me falando isso, é verdade, ela faz assim, assim, assim. Que é o profissional que te abre esse leque, né? Ele que vai te mostrando o que você não está vendo. Porque às vezes, como mãe, e eu sou mãe fã, porque não é fácil para ela, não é. E cada vitória dela, sabe, eu vibro muito. Eu acho ela muito guerreira, muito mesmo, muito guerreira. Verdade. Porque nunca vai ser fácil. Mas ela tá lá. E aí, o que eu fiz? Eu fui, esse lado professora, foi buscar justamente o que tinha comprovação científica. E aí a gente começou os atendimentos com a aba, e no início foi assim, punk. Porque o menino não fica sentado, menino não olha. Aí, minha filha, é assim, você senta, põe o menino no seu colo e segura. É 2 horas de atendimento, 2 horas você segurando o menino ali. E aí eu virei mãe carrasca, por quê? Porque mãe dá beijinho, mãe cuida, mãe nananana. Eu era a mãe que, ó, tava ali, ó, segurando o menino para o menino fazer o atendimento. E aí as ATs falavam assim, nossa, seria bom se tivesse isso, me ensina, eu faço. Me ensina, eu faço. Aí eu fazia, para o próximo atendimento tinha material, tinha isso, que, seria bom se fizesse tal coisa para parear. Não, eu vou fazer, me ensina o que eu faço. Deixa eu tenho que te cortar, porque você entrou numa parte que é fundamental. Olha, a gente hoje fez reunião, a gente pensou o que a gente ia conversar, porque a gente conhece a Sandra, mas a gente não tem tanta intimidade, né? Então, a Fê falou, mas eu preciso que, assim, porque a gente precisa que você fale um pouco, porque nós somos profissionais e você é mãe. Então, assim, você realmente está daí e a gente daqui, literalmente, né? Nem tudo são flores, nenhuma intervenção intensiva para um indivíduo com autismo. Eu vivo falando isso, não é. Eu fico olhando alguns vídeos, né, na internet, no Instagram, de plaza, amor, coraçãozinho, eu falo, gente, não é assim na realidade com ninguém, não é paz, amor. Assim, nós trabalhamos com amor. Falei, nós também, com muito amor. Quando eu me debruço nos livros, isso não é só estudo, isso é amor, porque eu estou procurando a melhor evidência de uma prática para tratar alguém. Isso quer maior prova de amor que essa? Não existe. Mas você falou de um ponto que é importantíssimo.
a presença efetiva dos pais na intervenção de um indivíduo com autismo. Nós não conseguimos fazer nada sem que o pai realmente entre na intervenção, mas entre mesmo, né? Porque é igual você está falando. Não estou pedindo para ninguém segurar, isso aí foi alguma coisa que a Sandra fez. Isso não é nenhum Hoje eu não prático, seguro mais, questão da não, foi só Sandra. no começo. Né? A gente não faz isso, mas isso foi ela que achou e a filha dela. Cada mãe vai achar o que é melhor, né? É para o seu filho. Mãe e pai pode tudo, né, Sandra? Para o bem do seu filho, sim. Mas se o pai e a mãe não entrar realmente, não mergulhar nesse mundo e não tiver essa parceria, a gente não consegue, né? É muito difícil. Fala um pouquinho disso, Sandra. Fala assim, porque senão Eu só acho. fica a gente falando, né? Mas eu acho isso essencial. E eu acredito que até no início, quando os pais recebem o diagnóstico, um acolhimento legal seria fazer um grupo parental, alguma coisa, para poder explicar para o pai o que é. Porque por mais que ele veja a psicóloga fazendo, a assistente terapêutica fazendo e dando certo, não o mesmo quando ele vai fazer. Porque ele estudou pra caramba para fazer aquilo ali, menina. E aí você não entende por que com ela dá certo e com você às vezes não dá. E aí lá você pega e fala assim, não, mas me explica, eu quero ajudar, eu quero participar, né? Eu até falava para a Leana, me explica, eu quero fazer, né? Eu quero fazer. Aí ela falou, eu não quero ser psicóloga, porque eu não sou psicóloga, mas eu preciso entender o porquê dessas questões, né? Aquela mãe, sabe? Eu sempre fui aluna chata de ficar perguntando na aula, e eu sou a mãe chata de ficar atrás do profissional perguntando também, porque eu preciso saber. É a minha, eu acho que é a minha função, sabe? E aí vai e aprende o ABC. O que aconteceu antes? Como que ela se comportou? E o que você fez depois? Aí você pensa assim, gente, aquela culpa lá do começo é toda minha, Raquel. Por melhor que eu tenha feito, eu errei. Porque eu reforcei na hora errada. Porque eu reforcei comportamento inadequado. Porque você não tem esse estudo, essa visão, esse olhar de lince do analista do comportamento. Porque o analista do comportamento, você pode falar o que você quiser para ele. Não, mas de mãe ele vai mãe, olhar para a criança e fazer assim, ó. Não, senhora, ó, de mãe para mãe. Eu sou mãe e eu estudo análise do comportamento todo dia. Você acha que tem dia que eu não... Em vários dias, como mãe, nós somos humanos, né? O filho, é muito difícil, Sandra, escutar o filho de um choro. Dói lá dentro. Só quem é mãe que sente parece que dói, dá uma pontadinha lá dentro, né? Mas tem uma situação, tem uma amiga minha aqui assistindo e a gente conversa muito sobre isso. Mãe não erra. A gente dá o que a gente tem no momento que a gente tinha. Então, naquele momento, com o conhecimento que você tinha, era o que você poderia ter feito e você fez da melhor forma possível. Então, assim, de fato. Agora, então a gente tem que, né, partir com essa visão. A gente sempre fez aquilo que a gente pôde com aquilo que a gente tinha naquele momento. Né? Pra gente tirar essa culpa, às vezes. De mãe para mãe, né? Igual a Raquel tá falando. Nós que somos terapeutas. A minha filha tem a terapeuta dela. Que muitas vezes me chama para conversar comigo sobre as questões da minha filha. Então, assim, a gente tem que fazer esse caminho mais leve. Tá, Sandra? E todo mundo aqui, todos os comentários. Exatamente. Aqui são realmente que você é espetacular. Então, tenho certeza que também foi nesse outro momento, viu? Olha, mas a gente convidou a Sandra, mas a gente tem que fazer um adendo. O Vinícius, que a gente conhece aí dos eventos, também é um paizão,
né? A gente tá falando de mãe aqui é porque é de mãe para mãe, mas o Vinícius também é um paizão, né? E acompanha. A gente não está deixando você, Vinícius, até porque ele atende a gente assim, toda hora que eu tenho algum problema aqui no Aba Mais, ele atende, né? Coitado dele. Mas ele é um paizão também. Então, mas vamos muito companheiro, Sandra. Muito companheiro. Letícia tem pergunta para Sandra. Isso, aproveitando que a gente já está falando, conta pra gente um pouquinho, Sandra. Você até comentou aqui no início, né, que você, como professora, faz algumas adequações, algumas flexibilizações para os alunos com algum transtorno. E para a Valentina, como que foi a entrada na escola? Como que foi a escolha da escola? Teve alguns desafios? Como que está sendo esse processo agora? Conta pra gente um pouquinho sobre a escola. Pode tirar, Sula. A escola é de suma importância, né, para qualquer criança, e eu acho que eu não preciso falar muito sobre isso, porque está todo mundo sofrendo com essa pandemia, e as crianças fora da escola, e a gente já viu casos, assim, de crianças que regrediram em comportamentos que já tinham, assim, já estavam definidos, já tinham sido adquiridos, e que por ficar em casa com a pandemia, sem rotina, a gente sabe que a escola ela é essencial, e aí agora eles também acham, né, que a escola é essencial, mas não vacina a gente não, viu, gente? Então, aí o que acontece? Para ela entrar, ela estava num berçário, e era um berçário escola. E as profissionais, assim, eu ouço muito todas. Elas falam assim, não, põe na escolinha mesmo. E ela foi para a primeira escola dela, que tinha uma ideologia menos lúdica, e no momento eu achei que era o mais adequado para ela. Porque eu fiquei imaginando, assim, aquele cenário do autismo do DSM-5, né? E aí eu falei assim, talvez essa escola seja mais adequada para ela, porque ela não vai ter muito estímulo, assim, que vai deixar ela, né, baratinada e sem foco às vezes e tal. Não deu certo. E assim, eu acho que eu sou assim, um pouquinho devagar, sabe? Eu devo dizer. Que eu tava vendo que não tava dando certo, mas eu tava achando que era por conta dela, ou por conta de alguma coisa, não sei. Aí eu mudei de escola. Gente, outra pessoa, outra criança, um sucesso, assim. Ai, nunca fiquei tão feliz e tão satisfeita com a mudança da escola, porque ela é, como a gente já disse aqui, ela é muito... o lúdico, às vezes, não atrai... existia na literatura que o lúdico não atrairia, né? Que a criança não imaginaria, que ela não fantasiaria. Minha filha era o contrário, ela gostava do lúdico, de livro, de história, imaginava até hoje, ela... né, toda imaginativa, toda criativa. Então, é aí que, às vezes, quando a gente fica muito preso, né, a um fator diagnóstico, a gente se esquece um pouco do espectro, né? Mas a escola foi de suma importância e, para mim, para a mãe, foi mais importante ainda porque a escola permitiu a entrada dos profissionais. Porque a escola sozinha também não conseguiria se ela não permitisse a entrada dos profissionais. E eu deixei isso muito bem claro no momento da matrícula. Eu falei assim, meus profissionais vão vir aqui. A gente vai precisar ter reunião pelo menos bimestral. Eu venho aqui, eu faço, né, o que a escola pedir, eu vou fazer a minha parte, mas eu também preciso que a escola faça a sua parte. E eu fui muito bem entendida e acolhida nessa escola, inclusive os profissionais muito bem acolhidos na escola, e ela está numa extensão dessa escola até hoje. Então, assim, eu acho que agora eu acertei. O online não foi fácil, porque no ano passado ela não assistiu aula online de jeito nenhum. Ela fazia as tarefas, fazia as atividades, mas não assistiu. Agora, você vê como que esses analistas do comportamento são maravilhosos.
desde o ano passado tentando, hoje ela assiste aula online. Eu digo que eu tenho uma equipe maravilhosa, eu tenho uma equipe Tem maravilhosa mesmo. que Eu vai, concordo que, plenamente. que é Não sou muito eu. fera, Não que estou vai fazendo parte ajudar disso, essas coisas se mas tem mesmo. materializarem. E eu acho importante É mais muita uma luta, a gente questão. sabe, é muita reunião, é chamada fora de hora, é uma série de coisas assim. Olha, é como se o analista do comportamento ele tivesse que saber tudo da sua vida. E isso no início não é muito fácil, porque o povo entra na sua casa, o povo entra na sua vida, sabe? Entra na minha casa, entra na minha vida, é aquela música. Você tem que saber tudo. Tem que saber E é tudo sobre engraçado, né, você. Sandra? Porque vocês também entram na nossa vida, né? É engraçado que eu tenho pacientes, né? Crianças, né? Não é nem crianças, né? Que hoje estão, já são 6, 7 anos aí, né? E aí tem os irmãos, então a tia Raquel já é tia Raquel dos irmãos. Esses dias foi engraçado que uma criança precisou internar, hoje ele já está com 8 anos. E aí ele precisava tomar soro. E o pai e a mãe não conseguiam. Aí era sábado, eu tô vendo meu telefone tocando e era o pai. Aí eu falei, gente, aconteceu alguma coisa, né? Atendi. Falei, o que que foi, fulano? Ele falou assim, Raquel, você me desculpa, eu sei que é sábado, mas só se você vir aqui que ele vai deixar você colocar o soro. Falei, eu não acredito. Esse menino bom desse jeito. Cheguei lá, eu só falei assim, oi, meu amor, tudo bem? Aí, tia Raquel, vai doer? Falei, vai doer um pouquinho, é uma picadinha. Fecha o olhinho e vai passar. Colocou o soro na hora. Eu falei, olhei pro pai, olhei pra mãe, vocês queriam que eu viesse para acolher vocês, né? Não ele. Então, assim, a O gente tanto entra que você é mesmo, né? reforçadora para essa criança. O tanto que você é reforçadora para essa criatura até hoje. Depois fala que eles não lembram as coisas. Só lembra, Raquel, só lembra. E é isso, sabe? Essa é Essa importante parte você. difícil do início, de você ter que contar tudo. O que que você fez antes? Ah, eu dei um tapa na bunda dela. Você está doida, Sandra? Eu falei assim, não pode dar um tapinha na bunda, não? Você é louca! Eu falei assim, tá bom, então. O que que tem que fazer? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. É muito difícil também, Raquel, porque a gente não. Nós não fomos criadas assim, né? Então você não tem uma memória assim de como. Imagina que minha mãe fazia comportamental. Imagina que minha mãe me O dava mesmo que a minha, reforço. eu acho. Não é? Era obrigação, estudar era obrigação, não sei o quê. Só que essa maneira aba é muito mais adequada. Ela te traz muito mais resultado. Ela te traz muito mais resultado. E eu deixo, a porta da minha casa já está aberta, já. Entra quem quer. Entra quem quer, porque no início era estranho. Como que você vai fazer atendimento em casa? Aí eu ficava com medo. Ai, será que minha casa está bagunçada? Será que eu deixei alguma coisa fora do lugar? Será que tá. A minha mãe tá Hoje, pedindo. gente, Que vergonha. vai chegando, gente. Vem me ajudar aqui. Isso que é o importante, sabe? A gente se adequar também, porque é tudo diferente, não é? Pergunta para as outras mães, como assim vai atender meu filho em casa? Pergunta. No início parece muito estranho, mas aí a gente vai vendo como que é. E a gente ainda quer Acostuma, mexer né? também, né, Sandra? Do tipo, vamos adequar esse quarto, tem que tirar isso, coloca aquilo, compra mais coisas. Aí aquela coisa linda que você comprou, tira porque tá demais. Ótimo isso. A gente ainda vai Você mexer também, não é só entrar, não, é mexer com tudo. arruma o quarto bonitinho, põe um monte de brinquedo visível, guarda tudo dentro do guarda-roupa, Beth. Sandra, vai lá na Big Lar, compra caixas. A gente faz assim quando vai começar, né? Olha, mãe, eu ainda passo os links. Você podia ir ali, é baratinho, eu passo os lugares baratinho. Porque agora eu preciso. Olha só, o nível, às vezes, até de invasão. Então, a gente precisa realmente. Eu vi uma, uma mensagem aí de uma mãe, né? Que a gente precisa de orientação, a mãe falando, né?
eu concordo plenamente. Vou tirar aqui um pouquinho só para ficar melhor. Então, eu concordo plenamente. E até para falar um pouco como que nós também, né? Eu sou da turma, eu sempre falo, eu sou da turma mais antiga de intervenção, então a gente também foi aprimorando essa intervenção, né? Antes, a literatura trazia para nós que a gente começava o treino de paz quando a criança estava no processo de alta. Hoje, não. Aqui, por exemplo, o treino inicia com a entrada da criança na intervenção, porque o pai precisa já iniciar junto com essa criança, né? Para entender, porque isso otimiza muito a intervenção. Então, as coisas foram ao longo do tempo, a tecnologia ABA foi melhorando mesmo ao longo do tempo, né, Sandra? Isso é importantíssimo. É porque a criança se comportar no consultório de uma maneira, se comportar com o assistente terapêutico de uma maneira e com você se comportar de outra, o que está acontecendo? Qual que é o problema? Você tem que se enfronhar nesse tratamento, você tem que saber o que você está fazendo, mesmo que te custe muito, que seja uma facada, você saber que você errou, entendeu? Porque você não, pelo menos, eu não quero errar, eu não gosto de errar. Eu faço tudo para acertar, então quando eu erro é um choque, mas assim, a gente supera, porque também é interessante o processo. O processo, tem muita gente que fala do luto, do momento do luto, Ótimo. Né? Existe o momento do luto, existe. Mas depois do luto, eu acho que é muito mais punk. Porque o luto é uma aceitação da condição. E daí? Aceitou? Você entendeu? Vamos supor, eu aceitei essa condição, é assim, vai ser assim, vai ter que fazer tratamento, vai ter que tirar dinheiro do bolso para pagar isso, para pagar aquilo, é caro, é difícil, vai mudar a sua rotina, você não vai ter mais tempo para fazer tal coisa, né? Tudo isso vem depois do luto, amiga. Isso vem depois do luto, e você também tem que lidar com isso. Então, não é só o luto, é você se planejar para uma nova maneira de viver. Você entende? Você tem que se planejar, você tem que estruturar uma coisa que dê certo. E nem sempre vai dar certo de cara. Você vai tentar de uma maneira, você vai tentar de outra. O importante é você não desistir. E eu sou ruim de desistir, viu? Eu sou ruim de desistir, porque eu sou persistente. É por Sabe isso aquela baratinha que não morre? Você vai batendo e ela não morre? Então. Sei exatamente. Eu sou ruim de desistir. Sandra, e o que você na época, né? Nós estamos falando aí de aproximadamente 5 anos atrás. Eu estou pensando aqui, o que você escutou, ouviu sobre a aba? Você não ficou com medo? Porque assim, esses dias eu e a Lu fizemos entrevista com uma família, aí eu falei, hoje em dia ainda nós escutamos que a aba robotiza, que condiciona, que não deixa a criança, que foi, Letícia, que você trouxe esses dias, que você recebeu, que você teve que explicar, que não deixa a criança pensar. É uma aprendizagem passiva. Aí a gente tem que parar e explicar para o pai. Porque se alguém falasse que o meu filho fosse fazer algo parecido com isso, eu, enquanto mãe, ficaria com muito medo. Até a pessoa me provar o contrário, né? Você não teve medo nenhum na época? Assim, o que te garantiu essa continuidade na intervenção, além dos resultados? Dessas, né? Então, o que acontece? Os exemplos que eu vi não me convenceram muito. Como eu te falei, eu googlei, o que eu vi eu achei confuso, estranho, não me esclareceu. E eu busquei outras fontes mais, né, confiáveis. Normalmente, a gente encontra muita coisa da literatura norte-americana, que eu até traduzia, porque lá a realidade para o tratamento é uma realidade que é social. E eu acredito que é muito mais social do que aqui no Brasil,
porque lá eles têm uma preocupação com a escola, o menino que está na escola e ele tem o diagnóstico, ele já vai ter, né, um acompanhamento diferente, diferente que eu digo, é um acompanhamento adequado para as circunstâncias, sabe? Ele vai ser inserido na comunidade, ele, sabe? Então lá era um mundo assim que se descortinou, um mundo mais, olha, esse tratamento realmente, olha isso aqui, olha esses resultados, olha essas pessoas. Eu não diria, porque é igual aquela história, autismo não tem cara, né? Depois de tanto tratamento, minha filha não tem mesmo. Depois de tanto tratamento, de tanta intervenção, de tanta luta, realmente. Porque você não está vendo uma estereotipia, você não está vendo um colapso, você não está vendo uma birra, um comportamento inadequado. E o que eu acho, Raquel, é a sociedade que a gente está vivendo hoje, é uma sociedade muito perigosa. Por quê? Porque as pessoas acreditam em fake news e levam isso adiante e repetem igual papagaio, mas não vão pesquisar uma coisa comprovada cientificamente. Isso torna tudo muito mais difícil. Então, quando você escuta uma pessoa falar um absurdo, você fica assustada. Você não sabe se você tenta explicar, se você tenta provar alguma coisa para aquela pessoa e tem até medo dela te ofender, porque é uma sociedade complexa que a gente está vivendo hoje. Faz com que as pessoas acreditem em coisas estranhas, né? A Terra é plana e... E aí, vamos ver a literatura, vamos ver a ciência, vamos ver como que isso funciona, vamos ver se isso dá certo realmente. Parece que ninguém quer buscar esses conhecimentos. Isso só piora no caso. A informação chega muito rápido, né, Sandra? A informação chega toda bagunçada, toda truncada, né? E as pessoas saem repetindo. Então, esse negócio de robotizar, né? Eu acho que isso daí já foi. É igual mãe geladeira, também isso aí já foi. Faz parte da história. Nós não podemos negligenciar a história. Então, eu penso assim, olha, isso aí é um absurdo? Faz parte da história? Faz. A maior parte das crianças autistas na história eram institucionalizadas? Eram. É horrível? Mas faz parte da história. A história, ela ensina e mostra que a gente tem que evoluir. A gente tem que evoluir. Perfeito. Então, falar que o negócio é robotizado, me prova. Me prova. Você tem a sua... Eu vi outro dia um negócio tão legal. Você tem a sua ideologia, eu tenho print da conversa. Eu tenho provas. Tá? Então, assim, seria interessante, seria interessante que toda a população se desse a oportunidade de conhecer o outro lado, porque não é simples você convencer uma pessoa, mas é importante que você tenha argumentos, né? Sólidos para você mostrar. Tá falando aí, né? Ainda tem muito chão pela frente. Mas olha, Vinícius, desde quando eu fiz uma pós, alguns anos atrás, em que eu tinha que sair e viajar, e a gente tinha... A literatura era toda em inglês. Hoje não, né, Sandra? Hoje está mais fácil para as famílias lerem. A gente disponibiliza com muito mais facilidade. Os manuais das práticas baseadas em evidências estão aí facilmente. Está tudo muito acessível, por que não se informar? E o Vinícius tem grupos de WhatsApp que passam materiais maravilhosos para os pais, com o intuito de ajudar esses pais. Então, assim, tá tudo muito mais fácil, né? Então, assim, eu acho que agora é realmente falar, olha, essas são as práticas que eu preciso adotar com quem tem esse tipo de diagnóstico, porque é isso que tem uma comprovação, e pronto. Não tem o que discutir, não é ideologia, não é religião, é isso e pronto. De raiz, né? Você está trabalhando com dados, você tem pesquisas que comprovam isso. O que você vai fazer?
Você vai ficar batendo pé numa coisa, numa E fake a gente não news, tem uma... tempo a perder também, né? É uma corrida contra o tempo. Se a gente ficar testando até dar chance para o que está lá, que é fato, que é comprovado. Exatamente. E aí, E eu tenho essa sensação, sabe, Luísa, da corrida contra o tempo, né? Porque você vê, minha filha foi diagnosticada com 2 anos e eu já tinha pensado assim, meu Deus, por que que eu não percebi isso antes? Por que que eu não comecei a trabalhar isso antes, né? E antes hoje, quando, em maio, criatura, agora do ela vai diagnóstico fazer precoce? 8 anos. Você conseguiu há 5 anos atrás o que pouquíssimas famílias conseguiram, que você conseguiu um diagnóstico precoce. Nós podemos falar de diagnóstico precoce, né? E isso é algo super complicado aqui no Brasil e até fora. É. Mas, gente, o tempo está acabando e a gente está aqui como se fosse batendo um papo, tomando um café, porque a Sandra é isso, né? Maravilhosa. A Sandra é assim. Maravilhosa. Aí, gente, o que é isso? A gente fica assim, escutando a Sandra falar. Como é bom. Babando. Letícia, faz as nossas despedidas, porque só eu converso também, se deixar eu e a Sandra, conversa mais. A gente queria agradecer Bate um papão. demais. Muito. A gente queria agradecer muito. Acho que nós estamos fechando realmente a semana de Autismo em Movimento com Louvor, com a sua presença, né? Eu queria agradecer a cada um que está aqui conosco, né, nessa live, que nos acompanhou durante a semana toda, né? Essa live com as outras também ficará gravada, que é um prazer estar com você. Queria que, eu gosto muito da sua professora, e aí os elogios, eles devem ser feitos, né, em público, né? Queria que elogiar a Raquel, que foi a idealizadora dessa semana, né? Não sabia disso. Elogiar realmente, porque assim, ela joga a ideia para nós e a equipe compra, e a equipe abraça, e a equipe fala, vamos fazer. Mas a Raquel é uma ativista realmente pela causa e defende, né, com unhas e dentes realmente. Minha maquiagem borra. Para. E eu fico muito feliz, né, porque a gente sabe disso, né, Sandra, o quanto é importante informar, mas informar com qualidade, né, realmente aquilo que precisa chegar nas escolas, aquilo que precisa chegar informação de qualidade, informação acessível, é o que o CIEC está fazendo. Porque ele está dando acesso para quem quiser participar dessa live. Ele não, entendeu? É uma live que é para justamente formar uma opinião e informar algo. Eu acho isso fantástico. Eu sou dessa turma aí, viu, Raquel? Que bom. Eu sei. E a gente conta sempre com vocês. Eu tenho que agradecer ao Vinícius, à Sandra. Eles fizeram um aplicativo maravilhoso que nos ajuda muito, principalmente nós supervisores, os pais. Assim, é muito bom para nós. Vinícius, obrigada, que eu sei. Desculpa te incomodar com as minhas mensagens, mas vocês, só mesmo pais como vocês, eu fico até emocionada, para proporcionar tudo isso para nós. Agradecer minha amiga Leana, porque realmente eu acho que são poucas as parcerias que não têm concorrência como nós, e ela liberou a Sandra para nós, né? E ela que é responsável por toda essa intervenção juntamente com a Luísa aí hoje. E obrigada a vocês. Lu, despede que se der tempo, se o Instagram não nos derrubar, a gente pede uma mensagem para a Sandra. E nós temos uma questão que nós não podemos esquecer. A Sandra e o Vinícius deixaram brindes do Aba Mais que nós vamos sortear hoje lá no nosso Instagram. Tem Verdade. mais. Não, eu queria só agradecer, né? É um prazer conviver assim, né? Estar dentro da casa de vocês, como você falou, né? E te ter aqui igual a Alice falou, é muito bom ouvir a Sandra falar, é sempre muito gostoso escutar esse outro lado. E ela é uma mãe que ela entrou mesmo, os pais, né? Tanto a Sandra quanto o Vinícius, eles mergulharam, viram o nosso lado, já desenvolveram o Aba Mais, falou, não dá para ficar com esse tanto de papel aí não, vamos melhorar isso aí. Então, muito obrigada mesmo, e obrigada Raquel, Letícia, o pessoal do CIEC, né? Por esse acolhimento e essa semana maravilhosa de muita informação.
Enquanto o Instagram não derrubar a gente, Sandra, Gente, fica. deixa uma mensagem para as mães, os pais. E aqui também nós temos indivíduos que têm diagnóstico de autismo. Deixa uma mensaginha nessa noite de hoje, nessa noite azul de hoje. Olha só, gente, o que eu queria dizer para os pais e para as mães? O autismo é desafiador, sim, mas é preciso lutar. Porque, como diria Guimarães Rosa, viver é muito perigoso. Então, vai ser perigoso viver de qualquer jeito. Então, vamos enfrentar, vamos lutar, vamos buscar os meios, os caminhos, tá? Ô, mamãe, eu vou pro McDonald's, eu já volto. Tá bom. Gostou dessa mensagem? Ai, eu ouvi uma vozinha dessa ainda, pronto, fechou. Fala que a gente tá mandando um beijo pra ela. Fala que a gente Tá adorou bom, aquele vídeo obrigada, assim, ó, gente. que a César tá aqui, todo mundo tá aqui, ó, ela vai morrer aí, ó. Fala que a gente tá mandando um Gente, beijo essa pra criança ela. não falava. Vê se não vale a pena. Essa criança não falava, tia Ceide. Vê se isso não vale a Tá me pena. dando toda arrepiada. Tudo para ouvir essa vozinha. Obrigada, Sandra. Obrigada, gente. Por viver. Obrigada por ser essa mãe maravilhosa. E a Valentina Ai, te quem agradece por você ainda ter errado. Eu não vejo erro, você errou bom demais. Gente, vocês arrasaram essa semana. Obrigada pelo convite. Continuem assim. Eu sempre vou ter vocês como referências. Parabéns, parabéns. Imagina, Vocês e nós- arrasaram. E nós, vocês. Um beijo, Sandra. Beijo, Tchau, obrigada. Beijo, Obrigada tchau, por tudo. Um gente. beijo, Vinícius. Um beijo, Valentina. Tchau, tchau, Lu. Foram pro Tchau, McDonald's, tchau a gata. todos. Ah, Já foi? Acho que eu vou ter que passar lá também. É o reforçador Beijo. para deixar a mamãe participar da live. ah. É lógico, mas tá vendo? Ótimo. Menina sabe escolher. Beijo, meninas. Beijo. Beijo, obrigada Tchau, por tudo. Tchau. Cris, Mamed, obrigada, viu? Eu acho que esse brinde tem que ter um sorteio assim, um pouco que. Porque a Cris participou de todas as nossas lives. A Cris. Ai, Cris maravilhosa. Uma questão. A Cris, esse pessoal Mamed, né? É um negócio lá na família deles, que eu amo. Não sei o que que é, não. Deve ser a água que eles bebem lá. Eu também acho que é um povo bom. Beijo, gente. Sandra. Tchau, gente. Obrigada, viu? Beijo. Obrigada eu, crianças. Um beijo. Beijo.